Nesse período que o senhor esteve no Supremo, que questões o senhor considera que foram as grandes questões que o senhor tratou nesse momento? Ou seja, aqueles que foram os casos, os votos que o senhor construiu, que são os mais importantes na sua opinião? Eu tive muitas questões tributárias interessantes. Agora, o que mais realmente me sensibilizou foram os mandados de segurança do Collor e até a ação penal, né, do Collor. Essas questões foram assim, realmente dolorosas para mim. Por que dolorosas? Porque a convicção a que cheguei é que foi contrária a ele, né? Eu tive que, então, votar de acordo com a minha ciência e a minha consciência e votei contra aquele que tinha me nomeado, né? Eu tinha que fazer isso, mas que é doloroso, Entendo. porque no fundo você tem uma gratidão, né, que nunca se apaga. E no momento de desespero, né, dele como demandante, né, iminência de perder o cargo, a minha ciência, né, e a minha consciência foi no sentido de contrário à pretensão dele, né. São questões realmente importantes, né, marcantes. Foram vários mandados de segurança. Sim. E teve a ação penal, né. O senhor foi relator Não. Da ação penal, não. E dos mandados de segurança? Ah, sim. Porque no primeiro mandado de segurança, o relator era o ministro Galotti. Era sorteio? Sorteio, Foi sorteado e caiu para o senhor? Não. Não? Galotti. O primeiro mandado de segurança dele. Caiu para o Galotti. E, na sessão de julgamento, prevaleceu o meu voto, que deferia o mandado de segurança em menor extensão. Eu deferi o mandado de segurança para que fossem observadas não sei mais quantas sessões para a defesa dele. E o ministro relator, então, aumentava. Era bem mais extenso. Então, eu ganhei o acórdão, aí me tornei prevento para todos os casos. Menos a ação penal. Sim. Ministro, o senhor estava contando dos seus votos com relação aos processos, né, que chegaram ao Supremo do então ex-presidente, né, então presidente Fernando Collor, que estava em processo de impeachment, né? E o senhor estava ali no impeachment, o senhor considera isso um momento marcante da sua passagem? Ao mesmo tempo, né, provavelmente um outro momento marcante está acontecendo, que por conta desse acontecimento político, um nome que de certa forma o senhor conheceu está chegando à presidência da República, que é o Itamar Franco, que era o vice do Collor. Como é que foi? Assim, vocês se aproximaram nesse momento, o senhor ministro do Supremo e ele chegando à presidência, o senhor fazendo um voto com o que fez, né, em relação ao Collor. Eu sei que foi um tempo depois, né, mas o presidente Itamar já estava seu governo a pleno vapor. Não, eu não tive nenhum contato com o Itamar, ele na presidência. Porque o Itamar também tem uma coisa, sabe, que tem que se falar em benefício dele, em prol dele. É que o Itamar era um homem asperamente honesto. Eu sentia
que deveria me afastar, justamente por isso, por ter participado daqueles mandados de segurança, né? Sim. Que, na verdade, arbitraram o processo de impeachment. Porque o impeachment só seguiu corretamente, com observância, inclusive, de devido processo legal, o que o Supremo arbitrou. Começou com aquela questão da defesa, tantas sessões que deviam ser observadas. Isso tudo foi arbitrado pelo Supremo passo a passo. Então, foi muito marcante, viu? Para quem, por exemplo, professor de Direito Constitucional, e de repente me vejo no centro, quer dizer, integrando um tribunal que estava no centro da questão e estava arbitrando a questão. Quer dizer, cuidando para que as coisas fosse assegurado o direito de defesa, enfim, não se praticasse nenhuma arbitrariedade, não é? E foi o primeiro impeachment de um presidente da República no mundo inteiro, né? No planeta, foi o primeiro, com sucesso, né? Pode-se falar que a Câmara agiu politicamente, de forma politicamente incorreta, ou ele pode dizer isso, o Senado, porém, não há que falar da tramitação, né, que foi regular. E essa tramitação é que foi arbitrada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando o Itamar se impossou, eu não fui à posse dele, e sentia que eu não devia em nenhum momento me aproximar. Ele é um homem asperamente honesto. Então eu achava que eu também sou, então é melhor cada um fica no seu canto, né? Bom, quando ele depois deixou a presidência, aí voltamos a nos encontrar. Sim. Inclusive, no ano que ele morreu, um ano antes, nós recebemos ambos uma comenda, uma medalha da AMB, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Todo ano, aliás, em setembro. Então foi no ano anterior à morte dele. E ele então falou: você me abandonou, nunca me visitou em Juiz de Fora, porque você nunca me convidou. Você é procurado pelos políticos. Fora daí você tem que convidar o presidente Itamar. Não, então você vai jantar lá comigo um dia. E no outro ano ele morreu. Ele estava bem de saúde lá no setembro. Ele morreu em 2011. Isso. Né? Foi setembro de 2010, então. Eu sei porque eu recebi agora o convite para a AMAGES, eles fazem no mês de setembro Essa homenagem. Essa homenagem, com decoro 2 ou 3, faz uma festa bonita. Agora, nesse período que o Itamar está à frente da presidência da República, você vai ter um acontecimento que é muito importante, que é o Plano Real. Né? Eu entrevistei o então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Mas um pouco contando a trajetória dele como ministro da Fazenda, e ele estava falando que uma das preocupações da feitura do Plano Real foi exatamente fazer um plano juridicamente correto, porque os planos anteriores tinham ocasionado uma enxurrada de demanda à justiça. E isso procede? Procede. Aliás, eu falei isso com ele. Porque o Supremo está às voltas até hoje com esqueletos lá, de planos, né? Plano Bresser, plano isso, plano aquilo.
E eu disse isso ao Fernando Henrique. Estava para sair. E não tem uma ação contra o Plano Real. Uma ação sequer. É que seu governo se esforçou em ter com os economistas juristas. Nenhum do Supremo nesse momento foi consultado sobre isso, sabe? Eu acho que não. É que o Supremo sempre se colocou numa posição distante. Sim. Para evitar justamente qualquer problema, né? Eu me lembro até, era presidente do Supremo, e o Fernando Henrique me integrou numa delegação que foi à Holanda. Não sei mais, era um acontecimento lá relevante. E eu falei, bom, antes de aceitar eu reuni o tribunal numa sessão administrativa. E falei, olha, está baixado o ato, está publicado no Diário Oficial, eu integrando a delegação que vai, aliás, com todo respeito que ele põe em primeiro lugar, o presidente do Supremo. Mas eu acho que, eu não sei se isso seria possível, né? Porque um membro de um poder não pode aceitar indicação de outro poder, principalmente o chefe do poder, né? E o Supremo realmente me deu razão. Eu acho que você não deve aceitar. Eu fiz um ofício, né, educado, dizendo que não disse isso, claro, ele é um homem culto, podia até ficar ofendido, né? Sim, claro. Puxa vida, ignorei. Eu disse que tinha sessões no Supremo que exigiam a presença, que eu abria mão, obedecia. Então, o Supremo sempre se pôs assim numa posição equidistante, sabe? Sim, entendi. Essa sempre foi a posição, e era também, veja, a posição do TFR, do antigo TFR. Quer dizer, é um tribunal que recusou uma alteração na lista proposta pelo Geisel, que era um homem fortíssimo, era uma presidência fortíssima, né? Não era como hoje, que tem-se realmente a prática de uma democracia eficaz. Mas era em razão disso, daquela equidistância que sempre foi mantida. Sim. Então, quando eu vejo hoje alguns juízes se misturando, eu vejo com certa tristeza. Sim. Não deve. Pode manter sua amizade, né? Não é que tem que cortar a amizade, não, mas essas participações institucionais não deve. E o Supremo era muito cônscio disso, viu? Muito cônscio em não prestar homenagem, a não ser aquelas homenagens estabelecidas pelo plenário. Você não tem notícia de que o Supremo homenageou fulano ou Beltrano, a não ser aquelas homenagens oficiais que se fazem mesmo, né? Regimentais. Enfim, são posições que eu acho adequadas, né, para a corte. Hoje, por exemplo, eu continuo mantendo a opinião contrária à televisão aberta nas sessões. Banaliza. E depois eu indago, para que existe uma televisão no Supremo Tribunal Federal? Para promover seus ministros? Claro que não. Para prestar um serviço à população. Então, como prestaria esse serviço divulgando aqueles pronunciamentos jurídicos mais importantes, que têm significação, não é? Não ficar lendo votos intermináveis,
cansativos, que talvez se não existisse a TV seriam menores. Você pode editar, basta ter um jornalista eficiente, não é? Pega, que bom, esse trecho aqui está muito bom e tal, aqui também. Então, alguns dizem, mas você censura? Que censura? Isso é uma forma de divulgar aquilo que interessa, que é útil. O senhor acha que mudou o comportamento dos ministros no plenário com a TV Justiça? Eu acho que, de certa forma, sim. Não é? Os votos passaram a ser mais extensos. Eu me lembro que era comum, quando você concordava com o relator, traduzir 2, 3 palavras e concordar. Revisor em ação penal. A partir, principalmente no TFR, que foi um grande tribunal, viu? O antigo Tribunal Federal de Recursos. Quando eu cheguei lá eram 13, depois foram para 17, depois 27. Sempre que cresce, de certa forma a qualidade cai. Mas o que eu falava mesmo sobre... Da TV Justiça, se muda sim. a forma de agir. Por exemplo, revisor. Se ele estava de acordo com o relator, quantas vezes eu fiz isso no antigo TFR? Meu voto coincide com o voto do senhor ministro relator. É voto escrito, que junto aos autos, concordo, dou provimento, né? Ponto final. Olha o tempo que se ganha. Olha o tempo que o Lewandowski ganharia. Não é? Ele está concordando nessas últimas sessões praticamente com tudo, né? É uma ou outra divergência, com um ou outro caso. E quando ocorria, por exemplo, uma divergência, ali, espera, nesse caso aí eu tenho esse detalhe, isso, portanto estou divergindo. O relator muitas vezes, então não percebi. Não. Era um julgamento mais... Ali hoje com a TV ninguém faz isso. Aproveitando essa questão que o senhor está falando, ministro, como é que funcionava quando o senhor estava atuando, essa questão da busca de um consenso ou de uma decisão conjunta dos ministros? Vocês discutiam, havia uma possibilidade de discussão dos votos, de conversa, de troca de ideias, de teorias jurídicas ou não? Olha, nesses casos que eram casos assim realmente complicados, né? Dá alguns exemplos do que o senhor considera casos complicados quando o senhor esteve no Supremo. Eu, assim, o caso especificamente, não me lembro assim, mas olha, eu digo, quando a questão, por exemplo, era de relevância, nós nos reuníamos em conselho. Antes, no dia anterior. Vou me lembrar de um caso, por exemplo, lembrei-me agora, a questão quando o Supremo decidiu a respeito da constitucionalidade do CNJ. Sim. Nos reunimos em sessão de conselho. Administrativa fechada, conselho, né? Que é regimental. Até hoje consta do regimento. O conselho. Nós brincávamos, peço conselho. Quero pedir conselho. Não é? Você tinha aquela dúvida atroz, né? Peço um conselho. Expunha, não. Aí que se debatia abertamente, né? Um dava sua opinião, outro. Tal. Aí, afinal de contas, chegava-se a um consenso. Era tão bom. Assim procede na Suprema Corte, assim procede nas grandes cortes do mundo. Né? Uma vez até o ministro da Suprema Corte brincou comigo. Quer dizer que vocês decidem pelo ouvido, né? É de ouvido. Aí a gente poderia afirmar, então, que os casos relevantes são os casos que, de certa forma, se pede conselho, e não pedir conselho significa uma divergência necessária entre... Não.
era um caso, por exemplo, você não sabia como é que era às vezes, o ponto de vista de outro, né? Não pediu conselho. Para conversar e para chegar a uma... Para chegar. Em caso de dúvida mesmo. Tá. Muitas vezes o juiz tem dúvida. Claro, Não é? Você está numa zona cinzenta. Então, que bom, não é? Você confia no colega, o outro tem alto saber jurídico, todos têm alto saber jurídico, então vamos. Então, o conselho existia. Eu acho que hoje até não está existindo. Mas o caso do CNJ, viu? Lembrei-me agora, em que a questão foi debatida, os itens foram discutidos ali, muito discutidos, porque, afinal de contas, havia uma arguição de inconstitucionalidade do Conselho, e com argumentos sérios. Então, precisávamos. Eu vou até adiantar como é que eu votei na sessão legislativa e como votei na sessão pública. Eu sempre fui adepto do Conselho. Aliás, em Porto Alegre, em 1986, em plena Constituinte, eu fui lá fazer uma palestra, congresso que teve lá sobre justamente a Constituinte, né, a Constituição, a formação do Judiciário. Estava o Adilson Dallari lá, vários, Moreira Alves, Pertence, Sepúlveda Pertence, me lembro bem que propus então um conselho, né? Isso é importante, o conselho. Mas eu achava que o conselho não precisava ter elementos estranhos. Eu tinha medo da politização. Representante do Congresso, representante da Câmara, representante do Senado, pessoas ligadas a partidos políticos, né? Eu não me iludo que a Câmara vai escolher um jurista. Escolher aquele que se aproxima deles, né, politicamente. Então eu tinha medo dessa politização. Eu temo a politização. O Supremo, no momento que teve a tramitação da reforma do Judiciário, desde lá de 92, quando Hélio Bicudo apresenta a primeira emenda, sem nenhum conselho, né, não tinha o conselho. Em 95, o então deputado José Genuíno coloca um conselho externo. Aí começa o debate de um conselho interno, externo. Né? O Supremo chegou a atuar na Câmara e no Senado? Não, institucionalmente não. Não? Agora, o senhor chegou a atuar? Eu cheguei. Dei na Câmara também? Na Câmara, dei depoimento. Tem até isso aí, está nos anais lá. Falei sobre todos os temas lá com eles. Pública, na sessão pública. Mas institucionalmente o Supremo sempre se colocou em posição equidistante. Sempre. Não sei se nesse caso seria bom. Acho que sempre é bom ficar equidistante institucionalmente. Para a corte não se misturar. No Senado o senhor também chegou aí durante a tramitação? Cheguei. Sempre convidado, né? Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Debati com o Genuíno na Câmara. Aliás, até, veja, foi a ideia do Genuíno que eu abracei do juiz de primeira instância. Quando eu falava a respeito, né, excluindo os estranhos, falando que eu temia politização e tal, o Genuíno pediu uma parte. Eu falava, tantos ministro Supremo, então, ministro do STJ, isso, daquilo, tal, desembargador. E foi o juiz de primeira instância. Não, você permite o juiz de primeira instância? Eu olhei para ele assim, mas por que não? Aquilo não me causou nenhum espanto, né? Então, vamos incluir o juiz de primeira instância. Porque, se bem que é perigoso, né? Porque sempre pode ser indicado alguém que não é o melhor juiz. Que é um que se aproxima mais, né, talvez. Né?
A magistratura tem disso também, né? Tem aquele juiz que é realmente um grande juiz, trabalhador, serviço em dia. E tem aquele outro que é mais participar de ser assessor ou qualquer coisa para viver na capital. Enfim, isso eu, por exemplo, acho que juiz assessor é uma excrescência. Eu acho. Aliás, eu falei isso publicamente também em entrevista. Esse negócio de juiz estar assessorando ministro supremo, está errado isso. O juiz tinha que estar lá na sua vara, trabalhando, dando sentença, despachando. Quem iria assessorar os ministros do Supremo? É que o assessor, ele não pode fazer o serviço do ministro. O assessor é para fazer pesquisa, e assim sempre foram os meus assessores. Fazer pesquisa, fazer o relatório. Já é um trabalho imenso, esse de fazer o relatório. Os assessores meus, o que faziam? O processo relatava, né? Trata-se disso, a contestação, a sentença é assim, é o relatório. Aí colocavam nos autos cópia daquilo que eles entendiam importante em termos de jurisprudência, cópia de acordo e até de trechos de doutrina, e ali. Eu já achava, não, mas aí tem um trabalho também de fulano, então eu voltava. E esse fulano escreveu a respeito. E então, esse é o trabalho do assessor. O senhor pegava esse material todo e aí o senhor construía aí ia fazer o voto. O seu voto. Aí, sempre foi assim. Agora, alguém está lá trabalhando para mim? O senhor então há ministros ou que os assessores construíam o voto, não, mais do que fazer a pesquisa também. Tem isso ocorrendo. É? Tá. Eu estou dizendo isso porque tem colegas que não concordam com isso, né? O Celso de Mello é um deles. O próprio Marco Aurélio também é outro, que não acha que isso não está correto. Ele não tem, o Celso de Mello também não tem juiz assessor. E tem lá bons juízes, viu? Alguns até da minha estima pessoal. E que estão felizes, que gostam dessa atividade. E eu digo, isso não é uma atividade sua. Isso é uma atividade do burocrata, para não fazer voto, para não fazer... O que o assessor deve fazer? Primeiro, esse tipo de trabalho que eu mencionei. Outro, o Supremo tinha uma repetição muito grande de processos. Eu perguntar para o senhor, quando começa aquela estratégia de unir os processos semelhantes. Isto é. Então, eu fazia o voto padrão, isso aqui é isto. Chamava, reunia com os assessores, dizia, isso, a tese é esta. Agora, isso precisa ser adaptado, mas não é só copiar. Por quê? Porque no mandado de segurança, por exemplo, não tem honorários advocatícios, se trata de ação ordinária, tem. E recomendavam, fazia aquelas recomendações, e tinha assessores perfeitos, né? Salomão Barbosa, Amanda Flávia, que eu trouxe de Belo Horizonte, porque era professora adjunta da Federal, doutora, mestre, doutora, hoje é diretora da faculdade. No TFR eu tive o Alceu Andrade Rocha, homens, pessoas da maior confiança, da maior retidão e competentes, né? A Amanda teve um caso de direito econômico e ela é professora da matéria. Essa eu pedi, falei, vamos, Amanda, eu quero ver uma minuta. E ela fez algo perfeito, sabe? Algo perfeito. Então, eu trabalhei em cima dessa minuta que ela fez. Cheguei a declarar mesmo, mas era um caso especial de uma... Eu tinha uma assessora que era professora de direito econômico.
E era uma questão de direito econômico, da parte essa parte de mercado, né? Ela realmente tinha condições. Então, eu acho que assessor é para isso, sabe? Quais eram os processos que, em geral, o senhor lembra de algum caso que o senhor se deteve por mais tempo, que foi mais desafiador para o senhor? Um processo que o senhor ficou muito tempo, porque o senhor já falou da questão do Collor, que foi um processo difícil, mas houve algum outro que tecnicamente o senhor ficou muito tempo trabalhando e pensando, que o senhor se recorda que foi importante para o senhor? Assim? Olha, questões. Uma ação penal que me tomou muito tempo foi não sei se até devo, porque se trata de uma pessoa que hoje ocupa um grande cargo, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele com o avô, o Arraes. O Arraes é um homem respeitável, né? Que ele depois acabou morrendo, mas no caso do avô, houve a prescrição, porque ele tinha mais de 70 anos, né? E a prescrição conta-se pela metade. Quando isso foi parar no Supremo, já estava prescrito com relação ao velho Arraes. Mas sobrava o Eduardo Campos um grande número de pessoas. E me deu um grande trabalho. Porque eu sempre achei, sabe, que a denúncia, ela pesa muito contra a reputação da pessoa, né? E eu me lembro que tinha um réu, uma ação penal, eu me dava com ele em Belo Horizonte, ele foi absolvido por unanimidade. O problema desses de mercado de capital, ele ligado à BNH, aquela coisa, ele era presidente da Economiza. Então envolviam, né? Eles foram envolvidos. E o recebimento da denúncia deu-se, eu não estava lá não, 6-5. E ele, no julgamento final, foi absolvido por unanimidade. Então as pessoas se cercavam dele e diziam: Milton, você foi absolvido, né? Falou, ao contrário, eu fui condenado. Como assim? O Supremo te absolveu por unanimidade? Mas durante 5 anos, foi a tramitação, eu não saía de casa envergonhado. E as pessoas chegavam para mim: então você está denunciado no Supremo, né? Aquilo me martirizava, dizer. Então, eu sei que isso o juiz tem que tomar cautela, né? Se a coisa não tem base, se as provas não são... se não existe prova, né? Não são convincentes, que indício só não presta, né? Não serve, né? Então eu cuidava muito com essa questão da denúncia, do recebimento. E esse caso... porque se tratava de um jovem político, né? Eu via que tinha futuro, não é? Nunca tinha conversado com ele, mas a história você conhece, né? Você indaga e vê no processo. Então deu trabalho. Por essa questão das provas. E como era uma ação penal, levei meu voto, não recebendo a denúncia, no que fui acompanhado pelo revisor, não é? Por unanimidade. Ele foi, a prova, a denúncia não foi aceita. Mas o que mais? Essa ação penal. Não, agora, tivemos lá algumas ações tributárias, constitucionais, que fazia meditar, sabe, refletir, né? Alguma relativa às privatizações? Também, aí, lembrou bem. Porque o Supremo arbitrou muitas dessas privatizações. O senhor chegou a relatar alguma? Cheguei.
de um mandado de segurança da Vale. Também, né? Tem um caso do senhor. Qual que é o tema, lembra? Tem uma das privatizações de um mandado de segurança contra a privatização da Vale, ajuizada por 2 advogados mineiros. O senhor acolheu o pedido do governo porque entendeu que os advogados não detinham legitimidade de propor o mandado de segurança. Ah, sim. Ah, não, é a privatização, que eu estava na presidência. Isso. Foi uma guerra. 97 o senhor era vice-presidente. Depois em 99. Daí depois em 99 tem várias questões. Tem várias. Banespa, por exemplo, me lembro bem. Era uma guerrilha. Você suspendia uma liminar, outro juiz concedia. E aí houve alguma estratégia entre vocês para lidar? Porque realmente foi isso, foi uma sucessão de liminares, né? Não, nesse caso, viu, não teve nem tempo de pedir conselho, porque as coisas vinham assim num turbilhão. Eu me lembro, essa do Banespa, por exemplo, o Banespa não seria privatizado, eu acho, se eu adotei uma estratégia, porque o pedido de suspensão, ele demandava um andamento, uma tramitação mais demorada. Então eu passei a conhecer daqueles pedidos feitos pelo Banco Central, né, pela própria União, como reclamação, que eu achava realmente que você suspendia, outro juiz concedia, aquilo não diz respeito à autoridade do Supremo, à autoridade da decisão do Supremo. Então conhecia como reclamação e suspendia aquela também. Caçava aquela, né? E de vez em quando até me falam isso, viu, o diretor do Banco Central de então, não teria havido a privatização do Banespa, porque realmente foi uma coisa, viu? Uma guerrilha. E parecia, né, que a tese boa era, porque geralmente eram associações de funcionários, né? Eles se sentiam ameaçados, né, com a privatização, perder emprego ou até perder vantagens, né? Porque realmente houve coisas realmente que levaram, né, o banco praticamente à falência, né? Aí a União veio, saneou para privatizar. Então vinham as ações. Inclusive juiz daqui também, do TRF, juiz bom, viu? Juiz correto, mas... Isso reforçou o entendimento da necessidade da súmula vinculante entre vocês? Ah, sim, sem dúvida. Sempre fui favorável à súmula vinculante, sempre. Agora, e fora da presidência, fui relator também, por exemplo, das teles. Sim. Das teles. Uma ação grande das teles. Que eu acredito até que... Não sei não, acho que outro ministro acabou relator para o acórdão. Porque eram vários temas, sabe? E em algum outro tema eu fiquei vencido, então alguém ficou unânime, na unanimidade, né? Então perdi a relatoria para o acórdão, né? Mas tivemos sim, e deram trabalho, né?
que eram coisas novas, né? Era um Brasil novo, né? Que estava sendo gestado. É. É isso mesmo. E que o Supremo teve um papel nesse momento muito importante, que é isso mesmo. Ah, teve sim. Teve um papel. Viveu a sua circunstância, eu acho.